Fala galera ligada no Pautas e Táticas, que maluquice esse grupo é, hein? Caraca, meu irmão, olha, de manhã cedo, vocês que viram a análise sobre a Bélgica, vocês viram que na intro eu falei, se demorar muito pra ver esse vídeo, vocês vão ver com a Bélgica já eliminada. Aconteceu. Marrocos passou como líder do grupo e Croácia em segundo, depois do empate contra a própria Bélgica. Agora no grupo E, a Espanha, que começou vencendo a Costa Rica por 7-0 na primeira rodada, e que vai ser a análise de estudo do vídeo de agora, perdeu para o Japão na última rodada. E o Japão passou como líder. E quase fica fora, porque a Costa Rica, que perdeu para a Alemanha por 4-2, a Alemanha que acabou caindo fora, chegou a estar vencendo por 2-1. E aí, ó, não passava uma agulha na Espanha. Só que, pô, já a gente vai falar um pouco mais, né, especificamente sobre o desenrolar desse grupo. A gente tá aqui para fazer uma análise tática. Aqui não é muito papo de bar, papo de torcedor. É também um pouco, né? Vocês sabem, a gente tem esse momento aqui de descontração, mas acima de tudo, quero manter aqui uma postura profissional para poder falar desse time da Espanha, que quem me acompanha há mais tempo sabe, eu não esperava muita coisa da Espanha na Copa do Mundo, mas começou me surpreendendo com aquela super goleada. Quase que queimou a minha língua completamente, né, mostrando ser um super time a ser batido nessa primeira fase da Copa do Mundo. Acabou tendo um resultado de cada cor, né? Essa vitória, um empate contra a Alemanha, no que eu considero o melhor jogo da Copa, e agora essa derrota contra a Espanha na última rodada, que nem foi de todo ruim, né, para a Espanha no fim das contas, mas é um asterisco aí que se faz a essa campanha de La Fúria, a Espanha, comandada por Luiz Henrique. Então, like já tá dado, inscrição já tá feita, vamos pegar a nossa prancheta, e eu quero falar que a nossa análise aqui vai ser muito mais focada na primeira rodada, tá? No jogo em que a Espanha venceu por 7-0 a Costa Rica. Naquele primeiro jogo, a escalação base da Espanha foi o Unai Simon no gol, Azpilicueta na lateral direita, Rodri na zaga, juntamente do Laporte, e o Jordi Alba na lateral esquerda. Busquets, o primeiro volante, Gavi e Pedri, os dois meias. Ferran Torres, Dani Olmo e Marco Asensio formavam o trio de ataque. A saída de três da Espanha acontecia com a Azpilicueta de lateral base. Com isso, o Alba tinha mais liberdade para avançar. A escolha do Rodri como zagueiro tinha dois motivos. Primeiro, qualificar essa saída de bola com uma defesa que se posiciona na altura do círculo central. É um time que domina o campo de ataque do adversário. Então a zona de atuação do Rodri vai ser basicamente aquele joga normalmente, né, que um jogador da posição dele joga, que é ali na altura do meio campo, beleza? Segundo, tem um jogador destro na dupla de zaga, já que o outro zagueiro com melhor nível do time, o Laporte, também é canhoto. O Pau Torres, além do Laporte, são dois canhotos, né? Inclusive a Euro foi jogada com esses dois jogadores como titulares. Então foi uma boa sacada aí do Luiz Henrique, o Rodri jogando como zagueiro ao lado do Laporte. O time ataca no 3-2-5 com duas variações. A primeira, bom, vamos falar um pouco da defesa da Costa Rica, né, que se organizava num 5-4-1. Então o ataque espanhol encostava dois meias na linha dos atacantes para fazer o mano a mano de 5 contra 5. Quem eram esses 5 atacantes? Além dos 3 jogadores de ataque, uma troca poderia acontecer à esquerda. O Alba poderia apoiar por dentro e se juntar ao Busquets, e assim fazendo com que o Gavi e o Pedri atacassem juntos e se tornassem o quarto e o quinto elementos dessa linha de 5, ou ele poderia jogar por fora, empurrando o Olmo um pouco mais para dentro. O gol espanhol sai rápido, né, com bonita troca de passes no meio campo, que termina na tabela com finalização do Olmo por cima do Keylor Navas, inclusive, nessa troca que eles fazem. Detalhe do gol é esse. Também numa jogada pela esquerda, o Busquets girou a bola para o Alba bem aberto na esquerda, ele chegou o Asensio atacando o espaço livre pelo meio, caixa. Apesar de jogar como referência, o Asensio não joga como 9 e nem como falso 9. Ele não faz esse movimento para fora da área. Para lembrar que falso 9 é uma função tática. Não é simplesmente você colocar um jogador que não é um 9 de referência para fazer a posição e chamar ele de falso 9. Ele joga como um atacante mais móvel, trocando de posição com esses caras da última linha, aparecendo pelo lado, mas atacando principalmente a última linha com mais velocidade, com mais explosão.
A função dele é parecida com a do Richarlison no Brasil, mas o Richarlison é mais atacante de referência, né, por característica, do que o Asensio, que é um jogador mais de lado, é mais um meio aberto, mais um winger do que esse tipo de jogador, mas é aqui essa posição que o Luiz Henrique escalou ele para jogar. O time praticamente dominou, né, com troca de passes, quebrou recorde, né, de valorização de posse de bola nesse primeiro jogo. Segundo toque na bola é quase que apenas emergencial do time da Espanha, e a Espanha chegou ao terceiro gol com o Ferran Torres de pênalti, e o quarto também foi dele no início do segundo tempo. Ainda houve tempo para gols de Gavi, Soler e Morata, esses dois últimos entrando, né, no segundo tempo e fechando a goleada em 7-0. O jogo foi absurdamente bem controlado pelos espanhóis, que levantam dúvidas minhas sobre a efetividade de uma posse de bola que em outros tempos se mostrou infrutífera contra um time que tinha como principal marca a forte defesa. Eu também duvidava da Espanha pela questão da juventude da maioria das peças e da falta de um homem de referência, principalmente no ataque, né? Mas o time do Luiz Henrique foi absurdamente superior naquela partida, mostrou que o coletivo está à frente de qualquer individualidade e que uma proposta de jogo bem aplicada abre quaisquer espaços, mesmo numa defesa bem organizada. Mas como eu sempre digo, nenhuma goleada é só por mérito de quem vence. Ela resulta na soma, né, de um time jogando muito bem contra outro muito mal. A Costa Rica se propôs a ser um time que só se defendia e defendeu mal demais, por isso tomou logo 7 gols, né, da equipe da Espanha. Esses padrões táticos, faltou falar um pouquinho de defesa, né, é uma marcação-pressão, né? Uma marcação em pressão alta. Quando você perde a bola, quem está mais próximo dela automaticamente faz essa pressão. Então, se perdeu a bola aqui pelo lado direito, o time todo compacta pelo lado esquerdo. Então, do outro lado acontece a mesma coisa. Dentro do campo de defesa, o que é muito mais raro da gente ver esse time se defendendo, a organização é num 4-1-4-1 ou mesmo num 4-3-3, mas pouquíssimo a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver mais a transição defensiva, o time atacando e aí perde a bola. Faz a pressão alta no campo de ataque, se o adversário conseguiu superar essa primeira pressão, você vai ver muito mais o time espanhol correndo para trás. Inclusive o Unai Simon, muitas vezes, jogando quase que na altura do meio campo, né? Nos momentos de posse de bola, para ele se transformar em mais um homem de linha. Única troca no time titular em relação à estreia foi a saída do Azpilicueta e a entrada do Carvajal na lateral direita. E a única mudança prática foi ele não ser um terceiro zagueiro, mas sim um terceiro meio-campista. O time jogava mais num 2-3-5, beleza? Jogava mais com essa postura aqui do que com essa quando tinha o Azpilicueta. E a gente via também, né, as movimentações do Pedri e do Gavi, como elas são um pouco diferentes. O Gavi é o cara que tem mais liberdade para atacar a área, o Pedri, o cara que ajuda o Busquets ali na circulação de bola no meio campo. Fica um pouco mais preso, tem uma função um pouco mais organizacional do que terminal, o Pedri nesse time da Espanha. Contra a Alemanha, eu até achei que a Alemanha foi melhor no jogo. Inclusive na análise que a gente fez aqui da Alemanha, em tempo, né, porque a Alemanha foi eliminada, mas tem a análise aqui da Alemanha no canal, a gente ressaltou isso. A Espanha teve ali bons momentos no primeiro tempo, primeiros 25 minutos muito bons, depois acabou deixando a Alemanha gostar um pouco mais do jogo. Ainda assim ela acha o gol no primeiro tempo, no segundo tempo, perdão, tem ali 10 minutos onde ela se mantém um pouco melhor do que a Alemanha, e a Alemanha recupera, né, o domínio do jogo rapidamente depois e vai assim até o final, até merecia a virada sobre a Espanha naquela partida. E aí na rodada final a gente chega com um seguinte prognóstico: a Espanha vai pegar o Japão, que tinha vencido a Alemanha surpreendentemente na primeira rodada, mas tinha perdido para Costa Rica. E a gente pensa, pô, como é que pode, né, o Japão perder para Costa Rica, que tomou de 7 da Espanha? Tem a ver também com o estilo de jogo, né? O Japão é um time que se defende melhor. Contra a Costa Rica, imaginou que poderia se soltar um pouco mais. Deu espaço para Costa Rica, acabou perdendo o jogo. O Japão venceu a Espanha na terceira partida. Nessa terceira rodada, o Luiz Henrique fez algumas mudanças no time, né? Não foram tantas assim, mas foram algumas. Primeiro, o Azpilicueta voltou a jogar na lateral direita. Segundo, sem o Laporte, entrou o Pau Torres, né, aqui do lado esquerdo da zaga. Aqui eu achei que foi mais um teste. O Jordi Alba, que na minha opinião é o melhor jogador da posição, né, de lateral esquerdo nessa Copa do Mundo, deu lugar ao Baldé. E também duas trocas no ataque, né? Saíram o Ferran e o Asensio, entraram o Williams na ponta e o Morata como centroavante. E aí o time passou a ter um homem a mais de referência.
E aí o cenário para essa partida, né, vendo como terminou o outro grupo, era o seguinte: Marrocos passou em primeiro no grupo. Então ser o segundo nesse grupo não era tão mau negócio assim, né, porque enfrentaria uma equipe em tese mais acessível, já que o segundo seria a Croácia. E pode fugir de um emparelhamento, né, em que pode se pegar o Brasil nas quartas de final, caso dê tudo certo para o Brasil, ele avance em primeiro, já nas quartas de final. Então, diante desse cenário, e diante de um cenário de que a Espanha só seria eliminado caso a Alemanha também perdesse seu jogo para Costa Rica, eu fiquei pensando, será que não seria bom negócio a Espanha abrir as pernas aí pro Japão, não? Um empatezinho já serve, né, para ela se classificar. Mas se ela perder, e naturalmente a Alemanha vencendo a Costa Rica, que foi o que aconteceu, mas também não foi fácil, eu assisti esse jogo, nem assisti o jogo da Espanha, bom, seria um cenário favorável aí para a Espanha, né? Passar em segundo, pegar Marrocos e fugir de um eventual emparelhamento com o Brasil. Foi o que aconteceu. Agora, se foi proposital ou não, a gente nunca vai saber. Até porque o segundo gol do Japão foi meio roubado, né? A bola já tinha saído toda ali na linha de fundo, foi checado no VAR, todo mundo achou que ia ser anulado e foi validado. Eu preciso ver o frame, preciso ver a explicação da FIFA de que esse gol realmente não foi ilegal, porque se fosse empate com a Alemanha vencendo, a Alemanha passaria de fase. Inclusive, o jogo termina 2-1 pro Japão, com a Alemanha precisando de um golzinho da Espanha, mas a Espanha é naquilo, né? Pô, se eu não fizer o gol, eu elimino a Alemanha, que é um adversário potencial, né, na disputa pelo título. E se eu fizer, eu ressuscito os caras. Não sei se passou isso pela cabeça dos jogadores, né? Mas analisando o que foi o primeiro tempo, em que as duas partidas terminam 1-0. 1-0 para a Espanha e 1-0 para a Alemanha. Eles vão no vestiário. Vem as estatísticas do jogo da Alemanha. Vem que a Alemanha está vencendo por 1-0, mas com uma superioridade nos números. Naturalmente poderia se vencer o jogo. Acho que eles tiraram um pouco o pé. Minha opinião, meu feeling aqui. Mas chegou algum momento no grupo, o print é eterno, né? De que as duas estavam eliminadas, porque a Costa Rica chegou a vencer a Alemanha. No fim, a Alemanha acabou virando e o Japão venceu a Espanha, né? A Espanha não fez nenhuma força para fazer o gol de empate no Japão. Então, dito isso, Japão avança em primeiro no grupo, vai enfrentar a Croácia nas oitavas de final e a Espanha passa em segundo, vai enfrentar o Marrocos. Esse time espanhol é um bom time, não é totalmente, né, igual àquela equipe modorrenta, sonolenta, que eu tanto critiquei no pré-copa, que foi na Euro, que eu cheguei a torcer até contra, porque cheguei a dormir assistindo 2 jogos da Espanha. É um time muito mais compatível com a história do futebol espanhol, chega até a ser comparável com os melhores momentos daquela era de ouro, né, 2008, 2012, mas os resultados nesse grupo não foram tão bem assim. O desempenho na segunda partida foi ruim. Esse terceiro jogo eu não tenho muita condição de falar, porque eu não assisti, preferi assistir o jogo da Alemanha. Então, até por isso, a análise tática aqui foi mais em cima, né, do que foram as 2 primeiras partidas, especialmente a da Costa Rica, porque os padrões se repetiram no jogo contra a Alemanha. Mas é um adversário realmente difícil. Agora no mata-mata a gente vai ver quem é quem, mas vamos ver, né? A Espanha já não é mais aquela equipe horrorosa que eu projetava antes da Copa começar, que eu projetava que passaria em segundo, mas imaginava uma Alemanha avançando em primeiro, e a Alemanha pela segunda Copa seguida já está eliminada na fase de grupos. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!